a gente está sendo bombardeado todos os dias por essas palavrinhas mágicas, né? Data Spaces, Web 4.0, Machine Learning, IoT, etc. E essa sopa de letrinhas, elas significam muita coisa. E para deixar claro o que significa essa muita coisa, vamos olhar um pouquinho o mercado, e creio que todo mundo conhece o Ozempic, né, um medicamento que inicialmente era para tratar diabetes, acabou sendo utilizado para emagrecer, e isso é fantástico. A Novo Nordisk investiu muito dinheiro nisso, começou o investimento lá em 95 e teve um boom em 2024, ano passado. Tá? A estimativa é uma redução absurda de obesidade. Um estudo foi feito nos Estados Unidos em 2023, 2024. Tá? Então, uma informação bem importante, a gente tem dados aqui. Agora, vamos falar um pouquinho da American. A American Airlines, ela transporta 167 milhões de passageiros por ano. Tá? Aquela redução de peso que eu falei lá atrás, do Ozempic, ela impacta em 668 mil toneladas ano de redução de peso em cada voo, nos voos totais. Isso vai significar 1.200.000 toneladas de combustível economizadas, por causa de Ozempic. Mas vamos em frente. A Nestlé, ela também começou a identificar uma queda muito grande desde 2023 em faturamento. E não era concorrência, era o quê? Ozempic. O que acontece? Vamos agir rapidamente. A Nestlé lançou uma linha focada em quem consome Ozempic, para fazer a reposição, principalmente de proteínas, que acaba baixando um pouquinho o consumo, como forma de retomar o faturamento. Agora a questão é a seguinte, vocês acham que a gente consegue fazer isso tudo com planilha de Excel? Entendeu? A gente está falando de dados. E vamos para o setor industrial agora, em que a gente tem fábricas, robôs produzindo veículos, soldagem, montagem. E eu tenho, por exemplo, prensas. E é uma prensa que pode fazer uma pecinha que tem o tamanho de uma caixinha de fósforo para acionar a seta do veículo, tá? Uma prensa, eu preciso saber o quê? Produção, peças horas produzidas, ciclos de produção, quantas paradas eu tive. Preciso saber qualidade também, peças refugadas, retrabalhos, dimensional fora do padrão. E ainda dados de manutenção, quantas paradas está tendo, temperatura de operação, vibração de motores, lubrificação, pressão de óleo. E a gente está falando de dados, e tudo aquilo que eu falei anteriormente está nesse pacotinho de dados aí. O dado, o que é? É um texto com as características que aquele sensor está coletando, daquele status da operação. Tá? Então a gente chama de payload disso. A gente está falando de 121 bytes. Agora vamos pensar o seguinte. Se eu coletar um dado a cada 5 segundos, vezes 2 turnos, 16 horas, vezes 22 dias, vezes 12 meses, a gente está falando de 184 gigabytes por ano que um sensor gera. Agora, se eu tenho uma fábrica com 100 prensas, ou ainda, por exemplo, no caso do centro da Stellantis, que tem Stellantis, mais 18 empresas ao redor gerando informações. Se a gente não tiver isso muito bem consolidado e muito bem compartilhado, a gente não consegue ser produtivo. Tá? Ou seja, papelzinho não vai resolver o problema. E aqui a gente chega um pouco na economia de dados, né? Então a gente tem um fluxo econômico, que é o que a gente está acostumado, que eu compro algum bem e pago por aquele bem. Recebo o bem e em troca disso dinheiro. Tá? O fluxo de dados é um pouquinho diferente. Ele envolve também a transação monetária, só que ela não é só pelo bem, ela pode ser por um serviço. Eu posso comprar esse dado, eu posso compartilhar o meu dado. Então, nós estamos falando de um cenário muito mais complexo e um cenário real, em que a gente pode compartilhar dados, que a gente pode receber por isso e que a gente pode aumentar a produtividade dos nossos processos fazendo o uso correto de dados. Tá? E aqui, qual que é o nosso foco? As criancinhas pararem de desenhar, quando a gente pergunta em indústria o que é, né? Faz um desenho de fabriquinha com telhado triangular e saindo fumacinha, para começar a
mudar um pouquinho a visão que a gente tem de indústria, de dados, de automação, de digitalização. Eu vou passar agora para o Flávio, que ele vai falar um pouquinho sobre a iniciativa Open Industry da BINC, que é o que está por trás desse compartilhamento de dados.